Você já se sentiu cansado? Cansado de correr na roda, de seguir todas as regras do jogo, de trabalhar duro e sentir que a verdadeira prosperidade, aquela paz financeira e de espírito, está sempre um passo à sua frente, como uma miragem no deserto? Você lê os livros, assiste aos vídeos, ouve os gurus. Um te diz para ser agressivo, para pensar e enriquecer. Outro te diz para ser humilde, para buscar a sabedoria espiritual. E no meio desse bombardeio de conselhos contraditórios, você fica paralisado, se perguntando: qual é o caminho certo para mim? É possível ser ambicioso e ter paz? É possível buscar a riqueza material sem perder a alma? E se eu te dissesse que essa batalha entre ambição e espiritualidade é uma ilusão? E se eu te dissesse que os maiores segredos da mentalidade milionária moderna não foram inventados no século XX, mas sim decodificados de uma fonte com mais de 300 anos de idade? Prepare-se, porque o que eu vou compartilhar com você neste vídeo tem o poder de mudar a forma como você enxerga o sucesso para sempre. Nós vamos fazer algo que ninguém faz. Nós vamos colocar a sabedoria de Salomão, do antigo livro de Provérbios, lado a lado com a filosofia de Napoleon Hill, o pai do desenvolvimento pessoal moderno. E eu vou te provar, princípio por princípio, como Hill, com seu livro Pense e Enriqueça, nada mais fez do que criar um manual prático para verdades que já eram eternas. Este não é um vídeo com dicas rápidas sobre como ficar rico. Esta é uma jornada de transformação profunda. Você vai descobrir que a autodisciplina, a inteligência financeira e o segredo do sucesso não são conceitos modernos, mas leis universais que governam a prosperidade. Você vai aprender a construir uma riqueza que não apenas enche sua conta bancária, mas que transborda em propósito, paz e legado. O que você está prestes a receber é o mapa completo, a peça que faltava no seu quebra-cabeça, a chave que une a força do seu espírito com o poder da sua mente. Então eu te peço, desligue as distrações, deixe o mundo lá fora por alguns minutos e me dê a sua atenção total, porque a sua vida financeira e pessoal pode ter um ponto de virada, e esse ponto é agora. Se você está realmente decidido a parar de correr em círculos e começar a construir uma vida de verdadeira abundância e significado, faça uma declaração. Pause o vídeo agora mesmo e escreva aqui nos comentários com toda a sua força: eu estou pronto para construir meu legado. É uma promessa para você mesmo. O seu primeiro passo na jornada. Feito? Ótimo. Agora respire fundo e vamos começar. Você já sentiu no silêncio do seu quarto que as respostas que você busca estão espalhadas por aí, em fragmentos? Como se a vida fosse um quebra-cabeça imenso e as peças chegassem de fontes tão distintas que parecem não pertencer à mesma caixa. De um lado, a urgência do agora, a pressão por resultados, a busca por um caminho de prosperidade. Do outro, um chamado antigo, uma voz mansa que fala sobre alma, sobre propósito, sobre um tipo de riqueza que o dinheiro não consegue comprar, mas que, curiosamente, parece ser o alicerce para ela. É nesse espaço, entre o eco do passado e o ruído do presente, que a nossa jornada de hoje começa. Imagine por um instante ter em suas mãos 2 mapas. Um deles, com as bordas gastas pelo tempo, escrito há milênios, exalando um cheiro de sabedoria antiga, é o livro de Provérbios. O outro, com a capa brilhante, fruto de uma obsessão de 20 anos de estudo sobre as mentes mais bem-sucedidas do século XX. É o famoso Pense e Enriqueça. À primeira vista, eles não poderiam ser mais diferentes. Um é um pilar da fé e da espiritualidade. O outro, um manual quase científico da realização pessoal e material.
Mas e se eu te dissesse que eles não são mapas para destinos diferentes? E se eles forem duas metades do mesmo mapa, descrevendo o mesmo tesouro, apenas em linguagens de épocas distintas? Essa é a descoberta que quero compartilhar com você. A percepção que mudou a minha forma de enxergar tudo. A jornada que me mostrou que a filosofia de Napoleon Hill não inventou a roda. Ela apenas criou um novo veículo, mais veloz e moderno, para uma estrada que já havia sido pavimentada pela sabedoria de Salomão. Existe uma sinergia surpreendente, uma dança harmoniosa entre os conselhos práticos para o dia a dia encontrados no texto bíblico e os princípios que Hill decodificou como sendo o segredo do sucesso. É como encontrar a mesma verdade contada por dois mestres que nunca se encontraram, mas que beberam da mesma fonte universal da verdade. E quando falamos em riqueza, precisamos parar por um instante. Respire fundo. A riqueza que esses dois mundos nos convidam a construir transcende o extrato bancário. É claro que a prosperidade financeira é uma parte importante, uma ferramenta poderosa, mas a verdadeira fortuna é a paz de espírito no meio da tempestade, a solidez do caráter que não se abala, a alegria que brota de um propósito bem definido. É sobre isso que falamos hoje. Um desenvolvimento pessoal completo, que alinha o bolso, a mente e o espírito em uma única e poderosa sinfonia. A busca não é apenas sobre como ficar rico, mas sobre como se tornar o tipo de pessoa que atrai e sustenta a riqueza em todas as suas formas. Pense na sabedoria de Salomão, muitas vezes vista apenas como um conjunto de regras morais. Mas ao olharmos com mais atenção, vemos ali um verdadeiro tratado sobre comportamento humano, sobre psicologia, sobre liderança e sim, sobre inteligência financeira. Ele fala sobre o perigo da preguiça com a mesma seriedade com que fala sobre a importância da prudência. Ele nos adverte sobre as dívidas e celebra o valor do trabalho diligente. São pérolas de sabedoria prática testadas pelo tempo, que formam a base de uma vida estável e próspera. É um guia para construir uma casa sobre a rocha e não sobre a areia. Do outro lado do tempo, temos Napoleon Hill, um homem com uma pergunta que o consumia: o que faz um vencedor? Ele não se contentou com respostas fáceis. Dedicou a vida a estudar mais de 500 das pessoas mais ricas e influentes de seu tempo para encontrar um padrão, uma fórmula. E o que ele descobriu? Que o sucesso deixava pistas, que havia princípios universais que, quando aplicados de forma consistente, levavam a resultados extraordinários. Ele não estava apenas criando um método. Ele estava, talvez sem perceber plenamente, redescobrindo e sistematizando verdades que a sabedoria antiga já sussurrava há séculos. Imagine a cena. Você está lendo Provérbios 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O pensamento ecoa, soa familiar. Então, você abre o Pense e Enriqueça e se depara com o princípio do planejamento organizado, onde Hill afirma que nenhum sucesso duradouro é possível sem um plano claro, detalhado e executado com persistência. A conexão te arrepia. Não é coincidência. É a mesma verdade, o mesmo princípio. A sabedoria milenar te deu o quê? E a filosofia moderna te entregou o como. É aqui que o conceito de uma mentalidade milionária começa a fazer um sentido muito mais profundo. Deixa de ser apenas sobre visualizar cheques e carros de luxo e passa a ser sobre cultivar uma mente que pensa em termos de diligência, planejamento, integridade e propósito. É entender que o universo, ou Deus, se preferir, opera com base em leis de causa e efeito. O que você planta, você colhe. O que você pensa em seu coração, assim você é. Essa ideia, tão central em Provérbios, é o pilar fundamental sobre o qual Hill construiu todo o seu trabalho.
A Bíblia, em Provérbios 16:9, nos diz que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Isso é fascinante, não é? Não é um convite à passividade, mas uma dança entre a nossa responsabilidade e a fé. Napoleon Hill nos ensina a planejar com a máxima precisão, a usar nossa mente para criar o futuro que desejamos. A sabedoria de Salomão nos lembra de fazer tudo isso com um coração humilde, sabendo que a nossa direção final está alinhada com um propósito maior. A fé não anula o esforço, ela o potencializa, dando-lhe significado. E para navegar nessa jornada, tanto Hill quanto Provérbios apontam para uma ferramenta indispensável: a autodisciplina, a capacidade de governar a si mesmo, de controlar os próprios impulsos, de adiar a gratificação instantânea em nome de uma recompensa maior no futuro. Salomão a chama de domínio próprio, Hill de autodisciplina. Os nomes mudam, mas a essência é a mesma. É o alicerce sobre o qual todos os outros princípios de sucesso são construídos. Sem ela, o melhor dos planos é apenas um desejo vago, uma resolução de ano novo esquecida em fevereiro. O que estamos prestes a explorar juntos não é apenas uma comparação acadêmica, é um convite para uma transformação. É a chance de pegar essas duas metades do mapa e uni-las, criando um guia claro e poderoso para a sua própria vida. Um guia que honra tanto a sua ambição quanto a sua alma. Um roteiro para construir não apenas uma conta bancária, mas uma vida rica em todos os sentidos. A pergunta que fica no ar, como uma promessa, é: por onde começamos a aplicar isso na prática? Como a diligência elogiada por Salomão se transforma no nosso dia a dia, no plano organizado que Napoleon Hill defende com tanta veemência? A resposta está no primeiro pilar que ambos os mestres erguem como fundamental para a construção de qualquer fortuna duradoura: o princípio do trabalho e do planejamento. É aí que a teoria encontra a prática, onde a fé se torna ação. E é para esse terreno fértil, onde as sementes da prosperidade são lançadas, que nós vamos agora. Vamos desvendar como a sabedoria ancestral sobre o trabalho diligente e a previdência se conecta de forma impressionante com os métodos modernos para a definição de um propósito claro e a sua execução implacável. Então aqui estamos nós, no ponto de partida. A poeira assentou, os dois mapas estão sobre a mesa. E agora é a hora de dar o primeiro passo real na jornada. Falamos sobre a incrível conexão entre a sabedoria de Salomão e o método de Napoleon Hill. Mas teoria, por mais bela que seja, não paga as contas nem acalma o coração. É na ação que a mágica acontece. E a primeira grande ação, o alicerce de toda a construção da prosperidade, segundo ambos os mestres, é uma palavra que talvez soe antiga, mas cujo poder é eterno: diligência. Vamos mergulhar nessa palavra por um instante. Diligência não é simplesmente trabalhar duro. O mundo está cheio de gente exausta que não sai do lugar. Diligência é trabalho com foco, com inteligência, com esmero. É a arte de fazer não apenas o que é preciso, mas de fazê-lo com excelência, com presença. O livro de Provérbios é brutalmente honesto sobre isso. Em Provérbios 12:24, ele nos diz: as mãos dos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Pense nisso. Não é um castigo divino, é uma lei natural. Aquele que aplica sua energia com propósito e cuidado, inevitavelmente assume o controle de sua vida e de suas circunstâncias. Em contraste direto, temos a figura do preguiçoso, um personagem recorrente em Provérbios. E ele é o retrato perfeito da estagnação. O preguiçoso anseia e nada tem, mas a alma dos diligentes é plenamente satisfeita. Provérbios 13:4. Você conhece essa sensação? O anseio, o desejo por uma vida melhor, a lista de sonhos, mas uma inércia que paralisa.
É o amanhã eu começo, o segunda-feira eu faço. A preguiça é o abismo entre o querer e o ter. Ela nos mantém presos em um ciclo de frustração, onde a energia é gasta em desejar e não em fazer. É um ladrão silencioso de futuros brilhantes. E é aqui que Napoleon Hill, com sua mente analítica, entra em cena para nos dar o antídoto mais poderoso contra a preguiça e a falta de rumo. O que ele descobriu e que se tornou o primeiro e mais crucial passo de sua filosofia em Pense e Enriqueça foi o que ele chamou de definição de propósito principal. Preste bem atenção. Não é um desejo vago, não é uma boa ideia. É uma declaração de guerra contra a mediocridade. É a sua resposta clara, ardente e específica para a pergunta: o que eu realmente quero? A diligência, que em Provérbios é uma qualidade de caráter, em Hill ganha um alvo claro para mirar. Ter um propósito principal definido é o que transforma o trabalho árduo em trabalho inteligente. É o que te dá um motivo para levantar da cama nas manhãs difíceis. É o farol que te guia na escuridão da dúvida. Para quem se pergunta como ficar rico, este é o verdadeiro ponto de partida, muito antes do primeiro investimento. É um ato de desenvolvimento pessoal profundo. É você diante do espelho, declarando ao universo e a si mesmo, com total convicção, o que você vai criar, ser e ter. Essa clareza por si só já começa a organizar as forças do universo a seu favor, alinhando sua mente com o objetivo. Imagine uma jovem artesã. Ela é incrivelmente talentosa. Suas peças são lindas, mas ela vende uma aqui, outra ali, sem consistência. Ela trabalha muito, mas se sente perdida. Um dia, ela para tudo e, inspirada por esses princípios, escreve em um papel: até 31 de dezembro de 2027, eu terei construído a marca de joias artesanais mais reconhecida do meu estado, gerando um faturamento de X que me permitirá ter liberdade financeira e ensinar outras mulheres a fazer o mesmo. Você consegue sentir a mudança de energia? O trabalho dela não mudou, mas o propósito por trás dele se transformou. Cada peça agora é um passo em direção a um destino claro. Isso é ter um propósito. Mas um propósito, por mais ardente que seja, precisa de um caminho para se manifestar na realidade. E aqui, a sinergia entre Hill e Provérbios se torna ainda mais espetacular. Lembra de Provérbios 21:5? Os planos do diligente conduzem à abundância. A sabedoria antiga já sabia que o desejo precisa de uma estratégia. Hill chamou isso de planejamento organizado. Ele afirmava que, após definir seu propósito, você deve criar um plano prático, detalhado e contínuo para alcançá-lo. O segredo do sucesso não está em um golpe de sorte, mas em uma execução planejada. O planejamento organizado é a sua forma de honrar o seu sonho. É você pegando aquele propósito grandioso e o quebrando em metas anuais, mensais, semanais e, finalmente, em ações diárias. Qual o primeiro passo? Qual o segundo? Quem pode me ajudar? Que conhecimento eu preciso adquirir? Isso remove a ansiedade do não sei por onde começar. É a sua inteligência financeira aplicada ao seu recurso mais valioso, seu tempo e sua energia. É como construir uma catedral. Você não a ergue de uma vez. Você assenta tijolo por tijolo, com base em uma planta detalhada. E a fé, onde ela entra nesse planejamento todo? Ela entra como a argamassa que une os tijolos. Lembre-se, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Você faz o seu melhor trabalho. O planejamento diligente, a execução focada. Você faz a sua parte com excelência e então você confia. Você permanece flexível, atento aos sinais, às portas que se abrem e que se fecham, sabendo que o seu plano, por mais perfeito que seja, é guiado por uma sabedoria maior.
Isso te liberta do controle excessivo e da ansiedade, permitindo que você trabalhe com poder e paz. Claro, a estrada construída pelo planejamento não será sempre uma linha reta. Haverá desvios, buracos, dias de tempestade. E é nesses momentos que a autodisciplina se revela. A autodisciplina é o seu compromisso com o plano quando a motivação inicial desaparece. É dizer não para a distração e sim para a tarefa que importa. É a força que te mantém fiel ao seu propósito, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. É a musculatura da sua mentalidade milionária que se fortalece a cada vez que você escolhe a ação planejada em vez do conforto momentâneo. Então, nós definimos o nosso propósito, o nosso porquê. Nós criamos o nosso plano, o nosso como. Estamos no caminho, praticando a diligência. O motor está ligado, o mapa está no painel. Mas, e o motorista? De que adianta ter o veículo mais potente e o GPS mais preciso se a mente de quem dirige está em guerra consigo mesma? Se ela está cheia de medo, de e se não der certo, de eu não sou bom o suficiente? A batalha mais difícil da jornada da prosperidade não é travada no mundo exterior. Ela é travada no campo de batalha silencioso da nossa própria mente. E é para esse campo de batalha que iremos agora. Vamos explorar como tanto a sabedoria antiga quanto a filosofia de Hill nos ensinam a vencer essa guerra interior. Vamos descobrir como o pensamento, essa força invisível e poderosa, se torna a ferramenta criadora que molda a nossa realidade para o bem ou para o mal. A base de tudo, como vamos ver, já estava escrita há milênios. Assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. E então, chegamos ao lugar onde todas as batalhas são verdadeiramente vencidas ou perdidas. Não é no mercado, não é no escritório, não é na conta bancária. É aqui dentro, no silêncio do seu ser, no campo de batalha da sua mente. Nós traçamos um propósito, desenhamos um plano, nos comprometemos com a diligência. Mas tudo isso é inútil se o eu que executa o plano está sabotando o processo a cada passo com pensamentos de dúvida e medo. É aqui, neste solo sagrado e silencioso, que o segredo do sucesso realmente floresce ou morre. Há milênios, em um tempo sem neurociência ou psicologia moderna, o livro de Provérbios nos deu a chave mestra para a criação da realidade em uma frase de poder absoluto. Provérbios 23:7. Porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Pare e sinta o peso dessas palavras. Não diz como ele pensou casualmente, diz como imaginou na sua alma. Isso fala de uma crença profunda, de uma imagem interna que se torna a nossa identidade. É a afirmação mais antiga de que o seu mundo exterior é um espelho do seu mundo interior. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Agora, vamos saltar no tempo. Chegamos a Napoleon Hill, um homem obcecado em decifrar o código da realização humana. Depois de 2 décadas entrevistando os maiores realizadores do planeta, ele chega à sua própria versão daquela sabedoria antiga, a pedra angular de pense e enriqueça. O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. É a mesma verdade de Provérbios, mas vestida em uma linguagem de potencial e poder. A sabedoria de Salomão nos deu o diagnóstico espiritual. Hill nos deu o manual de aplicação psicológica. Ambos estão dizendo a mesma coisa. Seus pensamentos não são coisas triviais e passageiras. Eles são impulsos criativos. Eles são sementes. Eu gosto de pensar na mente como um jardim que lhe foi entregue no dia em que você nasceu. Você é o jardineiro-chefe. Seus pensamentos são as sementes. A cada momento, você tem uma escolha. Você pode plantar sementes de coragem, de fé, de abundância, de eu consigo.
Ou você pode permitir que as sementes da dúvida, do medo, da escassez, do não sou bom o suficiente, trazidas pelo vento da opinião alheia e das notícias ruins, criem raízes. As ervas daninhas não precisam de permissão para crescer. Elas crescem na negligência. Mas as flores, os frutos, esses exigem um cultivo intencional. É exatamente isso que é a tal mentalidade milionária. Não é sobre arrogância ou ganância. É sobre se tornar um mestre jardineiro da sua mente. É a decisão consciente de arrancar as ervas daninhas da autocrítica e da crença na falta, e de regar, adubar e proteger as sementes da prosperidade e da autoconfiança. É um trabalho diário, silencioso, que ninguém vê, mas cujos frutos todos verão. É o desenvolvimento pessoal, em seu nível mais profundo, a raiz de onde todos os resultados externos crescerão. Vamos trazer isso para a vida real. Imagine dois vendedores, Carlos e Miguel. Ambos trabalham na mesma empresa, vendem o mesmo produto na mesma cidade. Carlos acorda e pensa: nossa, a crise está aí, ninguém tem dinheiro, a concorrência é tão forte, vai ser um dia difícil. Como ele se apresenta para o cliente? Com os ombros caídos, uma energia de desespero, uma voz que já espera um não. E na maioria das vezes, é exatamente o que ele ouve. Ele volta para casa à noite e diz: eu sabia, eu estava certo. Ele usou sua mente para criar e provar a sua própria realidade limitante. Agora, olhe para Miguel. Ele acorda, vê as mesmas notícias, conhece os mesmos desafios, mas ele escolheu ser um jardineiro diferente. Ele pensa: em tempos de crise, as pessoas precisam mais do que nunca de soluções verdadeiras. Meu produto resolve um problema real e eu sou a pessoa certa para conectar essa solução a quem precisa. Hoje, vou encontrar pessoas para ajudar. Como é a energia dele? É magnética. Sua postura é confiante, sua voz é cheia de convicção. Ele não vende, ele serve, e as pessoas respondem a isso. Ele também volta para casa e diz: eu sabia. Mesmas circunstâncias, jardins mentais diferentes, destinos completamente diferentes. É aqui que a autodisciplina assume uma nova e poderosa dimensão. Falamos dela para a ação, mas a sua forma mais potente é a disciplina mental. É a prática de vigiar os seus pensamentos. O sábio autor de Provérbios nos implora, em 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. O coração, nesse contexto, é o seu subconsciente, a sua mente interior. Guardar o coração é ser um sentinela no portão do seu jardim mental, decidindo quais sementes podem entrar e quais devem ser barradas. E como se faz isso na prática? Começa com a consciência. Perceber o seu próprio diálogo interno. Que história você conta para si mesmo o dia todo? Você é o herói ou a vítima da sua história? Guardar o coração significa escolher deliberadamente o que você lê, o que você assiste, com quem você conversa. Significa nutrir sua mente com livros, podcasts e ideias que te elevam. Significa, às vezes, ter a coragem de se afastar de conversas e ambientes que são tóxicos para o seu jardim. É um ato de amor próprio radical. Essa disciplina mental tem um impacto direto e mensurável na sua inteligência financeira. Se sua mente está cheia de pensamentos de escassez, você tomará decisões financeiras baseadas no medo. Medo de perder, medo de arriscar, medo de investir em si mesmo. Você vai se agarrar ao pouco que tem com tanta força que não deixará espaço para mais entrar. Mas se você cultiva uma mentalidade de abundância, você opera a partir da confiança. Você enxerga oportunidades onde outros veem risco. Você investe no seu crescimento, sabendo que é o ativo mais valioso. A sua pergunta sobre como ficar rico é, fundamentalmente, uma pergunta sobre como você pensa. Nós estabelecemos um fato poderoso. Nossos pensamentos
criam nossa realidade. Entendemos que precisamos nos tornar jardineiros conscientes de nossas mentes. Mas vamos ser honestos. Isso é difícil. É um trabalho de 24 horas por dia. Nossos velhos hábitos de pensamento são como sulcos profundos em um campo. Como desenvolvemos a força, a resistência, a consistência para manter esse jardim limpo e próspero, dia após dia, especialmente quando a vida nos joga ventos e tempestades? E essa fundação, essa espinha dorsal que sustenta o propósito, o plano e a mente, tem um nome: autodisciplina. Sei que essa palavra pode soar dura, como sinônimo de privação ou castigo, mas eu te convido a olhá-la de uma nova forma. Pense na autodisciplina não como uma prisão, mas como a chave que abre a porta da verdadeira liberdade. É o poder de ser o mestre de si mesmo em vez de escravo dos seus impulsos, hábitos e humores. É o ato supremo de amor próprio. A sabedoria de Salomão, no livro de Provérbios, entendia esse poder em um nível profundo. Em Provérbios 16:32, ele nos oferece uma perspectiva revolucionária. Mais vale um homem paciente do que um guerreiro, e mais vale quem domina o seu espírito do que quem conquista uma cidade. Sinta essa verdade por um instante. A cultura celebra o conquistador de coisas externas, mas a sabedoria eterna nos diz que a maior de todas as vitórias é a interna. Dominar a si mesmo é um feito maior do que dominar o mundo. Milênios depois, Napoleon Hill, ao analisar as vidas dos homens que de fato conquistaram cidades em forma de impérios industriais e fortunas, chegou à mesma conclusão. Ele viu a autodisciplina não como apenas mais um princípio, mas como o maestro que rege a orquestra dos outros 12. Sem ela, o propósito definido é apenas um sonho de verão. O planejamento organizado é um papel que amarela na gaveta, e a atitude mental positiva se desfaz na primeira dificuldade. Autodisciplina é o que transforma a filosofia de Pense e Enriqueça de um livro interessante em um manual de vida prático. Eu gosto de pensar na autodisciplina como o músculo da alma. Ninguém nasce com músculos fortes. Eles são construídos através da resistência e da repetição. Da mesma forma, sua autodisciplina se fortalece a cada vez que você faz uma escolha consciente. Cada vez que você levanta 5 minutos mais cedo, cada vez que escolhe a água em vez do refrigerante, cada vez que desliga a TV para ler um livro, você está fazendo uma repetição na academia do seu caráter. No início dói, é desconfortável. Mas com o tempo, o que era difícil se torna um hábito, e o que era um hábito se torna parte de quem você é. Isso é desenvolvimento pessoal, na sua forma mais pura e prática. Não se trata de grandes saltos heróicos, mas de pequenas decisões diárias, consistentes. São essas pequenas vitórias que constroem o momentum. São elas que provam para a sua própria mente que você está no comando. É você reescrevendo o seu próprio roteiro, uma escolha disciplinada de cada vez. É a prática diária que solidifica a sua transformação e o seu crescimento contínuo. E essa prática é o coração da mentalidade milionária. Pessoas que constroem riqueza duradoura entendem, instintivamente ou por aprendizado, a lei do plantio e da colheita. Elas estão dispostas a plantar as sementes do esforço, do estudo e do sacrifício hoje, mesmo que a colheita esteja a meses ou anos de distância. Elas dominam a arte do adiamento da gratificação. Essa é a essência da inteligência financeira, a capacidade de dizer não ao desejo impulsivo do agora em favor da liberdade e segurança do amanhã. O verdadeiro segredo sobre como ficar rico está menos em estratégias de investimento complexas e mais nesta simples, porém poderosa, capacidade de gerenciar a si mesmo. Imagine um jovem universitário. Ele tem um exame final que pode definir sua carreira.
É sexta-feira à noite. O celular vibra sem parar, amigos chamando para uma festa. O seriado que ele ama acabou de lançar uma nova temporada. A tentação do prazer imediato é quase irresistível. O caminho da indisciplina é fácil. Ele vai, se diverte por algumas horas e passa o resto do fim de semana com uma nuvem de ansiedade e culpa, tentando recuperar o tempo perdido. Agora, veja o caminho da autodisciplina. É mais difícil. Exige que ele silencie o celular. Talvez explique aos amigos que tem um compromisso com seu futuro e se sente para estudar. Aquele momento de escolha é um ato de poder. A dor da disciplina, de perder a festa, é aguda, mas curta. A dor do arrependimento, de uma nota baixa e de uma oportunidade perdida pode durar uma vida inteira. Ao escolher o estudo, ele não está apenas se preparando para uma prova. Está forjando o caráter de um vencedor. Ele está provando para si mesmo que seu futuro é mais importante que seu conforto momentâneo. O livro de Provérbios também nos fala sobre a importância de aceitar a correção como parte da disciplina. Quem rejeita a disciplina despreza a sua própria alma, mas quem ouve a repreensão adquire entendimento. Provérbios 15:32. A autodisciplina, portanto, não é apenas sobre forçar-se a fazer coisas, mas também sobre ter a humildade de reconhecer quando estamos errados, de ouvir conselhos sábios e de ajustar a nossa rota. É ser o CEO honesto e exigente da sua própria vida. É crucial entender. Isso não é sobre ser perfeito. Você vai falhar. Vai haver dias em que a preguiça vence. Dias em que você come o bolo inteiro. A verdadeira disciplina não está em nunca cair, mas na rapidez com que você se levanta. É sobre não deixar que um deslize se transforme em uma avalanche. Caiu hoje? Tudo bem. Amanhã, ao primeiro raio de sol, você está de pé, de volta ao plano, de volta à sua jornada. O segredo do sucesso não é a ausência de falhas, mas a presença de resiliência alimentada pela disciplina. Então, olhe o que construímos até aqui. Temos um propósito claro que nos puxa para a frente. Temos um plano detalhado que nos mostra o caminho. Cultivamos uma mente que acredita na possibilidade e agora temos a autodisciplina para executar tudo isso com consistência. Estamos nos tornando uma força da natureza, um indivíduo autônomo e poderoso. Mas será que a jornada precisa ser solitária? É possível acelerar esse processo? Existe uma forma de evitar os erros que outros já cometeram e de multiplicar nosso poder pessoal? Tanto a sabedoria milenar quanto a filosofia moderna nos dizem que sim. Elas apontam para um segredo, um catalisador de crescimento que é frequentemente negligenciado. Ambas nos ensinam que, embora a jornada seja pessoal, a grandeza raramente é alcançada na solidão. A sabedoria de Salomão implora para que busquemos conselho, e Napoleon Hill dedicou um de seus princípios mais poderosos a uma aliança de mentes. E é para essa ideia de sabedoria compartilhada, de crescimento acelerado através da conexão, que nós vamos agora. E essa busca por sabedoria, essa intuição profunda de que não precisamos e nem devemos caminhar sozinhos, nos leva ao próximo nível da nossa jornada. Nós forjamos a autodisciplina, o alicerce de aço do nosso caráter. Agora, vamos aprender a construir sobre ele com mais velocidade e segurança do que jamais imaginamos ser possível. Porque a grandeza, meu amigo, minha amiga, raramente é um ato solo. Ela é quase sempre uma sinfonia. O livro de Provérbios é, em sua essência, um apelo apaixonado pela busca da sabedoria. Ele não a trata como um luxo, mas como uma necessidade vital. Ouça o que ele diz em Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Isso é de uma clareza impressionante.
A falta de orientação é uma receita para o fracasso. A busca por conselhos sábios é um pré-requisito para o sucesso. A sabedoria de Salomão nos ensina que a humildade de perguntar é uma das maiores demonstrações de força. Ele vai ainda mais longe. Em Provérbios 4:7, a mensagem é radical. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Pense no que isso significa. Venda o que for preciso, troque o que tiver que trocar, mas adquira sabedoria. Por quê? Porque com sabedoria você pode reconstruir qualquer fortuna, superar qualquer adversidade e criar valor do nada. Sem ela, a maior das heranças pode se transformar em pó. É o ativo definitivo. Agora, vamos cruzar a ponte do tempo até Napoleon Hill. Em sua investigação sobre como ficar rico e alcançar o ápice do sucesso, ele descobriu um padrão fascinante. Nenhuma das 500 pessoas extraordinariamente bem-sucedidas que ele estudou fez isso sozinha. Todas elas, sem exceção, aplicaram consciente ou inconscientemente o que Hill viria a batizar com um nome que se tornou lendário: o princípio do Mastermind. O que é um Mastermind? É muito mais do que apenas ter uma boa rede de contatos. Hill o definiu como a coordenação de conhecimento e esforço em um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. As palavras-chave aqui são harmonia e propósito definido. Não é um debate, é uma colaboração. Não é um encontro social, é uma aliança de poder. Quando duas ou mais mentes se unem em perfeita harmonia, cria-se uma terceira mente, invisível e intangível, o Mastermind, cuja força é maior do que a soma das partes. É a quintessência do 1 mais 1 é igual a 3. Pense em alguns dos maiores avanços da história. Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone. Eles não eram apenas amigos, eles formavam um grupo de Mastermind. Viajavam juntos, discutiam ideias, desafiavam uns aos outros em um ambiente de total confiança e respeito mútuo. Você acha que eles teriam alcançado o que alcançaram sozinhos, na mesma velocidade? Improvável. Eles estavam aplicando, na prática, um dos segredos mais potentes revelados em Pense e Enriqueça. E não pense que isso é algo reservado para titãs da indústria. Você pode e deve criar o seu próprio grupo de Mastermind. Pode ser você e mais 2 amigos empreendedores que se encontram toda semana para compartilhar metas, desafios e vitórias. Pode ser um grupo de estudo focado em desenvolvimento pessoal ou inteligência financeira. O importante é que haja confiança, harmonia e um compromisso compartilhado com o crescimento. É o seu conselho de diretores pessoal para a empresa mais importante de todas, a sua vida. Um Mastermind funciona como um acelerador para todos os outros princípios que discutimos. Ele fortalece sua mentalidade milionária, pois você passa a conviver com pessoas que te puxam para cima, que sonham grande. Ele solidifica sua autodisciplina, porque agora você tem parceiros de responsabilidade. É mais difícil procrastinar quando você se comprometeu com outras pessoas. Ele expande sua visão e te força a pensar de maneiras que você nunca pensaria sozinho. Em contrapartida, a sabedoria antiga nos adverte sobre o perigo do mastermind negativo. Provérbios 13:20 é direto. Aquele que anda com os sábios torna-se sábio, mas o companheiro dos tolos sofre as consequências. Suas associações são um termômetro do seu futuro. Se o seu círculo íntimo é composto por pessoas cínicas, que reclamam e não têm ambição, a energia delas inevitavelmente te contaminará. Parte da jornada do sucesso é ter a coragem de se afastar respeitosamente de influências que te puxam para baixo. Dentro dessa busca por sabedoria, existe uma joia chamada mentoria.
Encontrar alguém que já chegou onde você quer chegar e que está disposto a te guiar é o maior atalho que existe na vida. Um mentor já conhece o caminho, já caiu nos buracos, já aprendeu as lições. Aprender com a experiência dele é infinitamente mais barato e rápido do que ter que cometer todos os mesmos erros. Buscar um mentor não é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência estratégica, um princípio que ecoa tanto na Bíblia quanto nos negócios modernos. Então, veja que arquitetura poderosa nós montamos. Temos um propósito que é a nossa estrela guia, um plano que é o nosso mapa, uma mente cultivada para o sucesso, a disciplina para caminhar dia após dia. E agora, adicionamos a essa equação o poder exponencial da sabedoria coletiva e da orientação. Estamos equipados, estamos no caminho, mas para onde exatamente essa estrada final leva? Qual é o destino final de toda essa riqueza, disciplina e direção? É simplesmente chegar ao topo da montanha e fincar uma bandeira com o nosso nome? Tanto a sabedoria mais antiga quanto a filosofia de sucesso mais aguçada sugerem que não. Elas apontam para um horizonte além do ganho pessoal. Elas sussurram que o verdadeiro teste de uma vida bem-sucedida não está no que você acumula, mas no que você contribui. O livro de Provérbios fala incansavelmente sobre justiça, generosidade e um bom nome. Napoleon Hill concluiu que as maiores fortunas foram construídas por aqueles que prestaram o serviço mais útil ao maior número de pessoas. E é para essa reflexão final sobre legado e propósito que nossa jornada nos conduz agora. E então aqui estamos, no topo da montanha que nos propusemos a escalar. Percorremos a jornada, aprendemos a definir nosso propósito, a planejar com diligência, a cultivar nossa mente, a forjar a autodisciplina e a buscar a sabedoria em conselhos. Com essas ferramentas, o sucesso material, a riqueza, torna-se não uma questão de se, mas de quando chegamos. Mas ao olharmos a vista do cume, uma pergunta final, a mais importante de todas, ecoa no silêncio. E agora? Existe um perigo sutil no sucesso, um fenômeno que podemos chamar de o vazio do topo. É a história do rei que conquista o mundo, mas se senta em seu trono, sentindo-se sozinho e desolado. É a pessoa que perseguiu o dinheiro a vida toda, apenas para descobrir que a linha de chegada não era um lugar de felicidade, mas de vazio. Se o nosso único objetivo era a acumulação, a jornada termina aqui, em um anticlímax. Mas, felizmente, os nossos dois guias, separados por milênios, nos apontam para um destino muito mais gratificante. O livro de Provérbios, depois de nos dar inúmeras lições sobre prudência e trabalho, nos oferece a sua joia da coroa, a sua definição final de verdadeira riqueza. Em Provérbios 22:1, ele declara: mais vale ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Deixe essa verdade assentar em sua alma. Depois de toda a jornada sobre como ficar rico, a lição final é que existe uma moeda mais valiosa que o dólar, o euro ou o ouro. A moeda da reputação, da integridade, do amor e do respeito. Um bom nome não pode ser comprado em leilão, não pode ser herdado. Ele é forjado dia após dia, nas pequenas e grandes escolhas, nos negócios que você fecha com honestidade, na palavra que você dá e cumpre, na generosidade que você demonstra quando ninguém está olhando, na bondade com que você trata as pessoas, independentemente do que elas podem lhe oferecer. A sabedoria de Salomão nos ensina que o nosso caráter é o único tesouro que levaremos conosco e é o legado mais precioso que deixaremos para trás. E Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, seria ele apenas sobre o enriquecimento pessoal? Quem lê sua obra a fundo descobre que não. Hill concluiu sua pesquisa com uma verdade retumbante.
As grandes fortunas, as que eram duradouras e admiráveis, foram construídas por homens e mulheres que prestaram um serviço útil, que agregaram um valor massivo à vida de outras pessoas. Ele entendeu que a riqueza não é algo que você persegue e captura, é algo que você atrai por se tornar uma pessoa de valor. O segredo do sucesso em seu nível mais elevado é este: mude seu foco de obter para contribuir. A vida não é um jogo de soma zero, onde para um ganhar, outro tem que perder. É um jogo de criação de valor. Quanto mais problemas você resolve, quanto mais vidas você melhora, quanto mais alegria e eficiência você gera no mundo, mais o universo ou o mercado se encarregará de recompensá-lo. A riqueza se torna um efeito colateral natural de uma vida de serviço. Pense em 2 cenários. No primeiro, um homem morre velho e incrivelmente rico, mas sozinho. Sua fortuna foi construída sobre negócios duvidosos e relacionamentos explorados. Seus herdeiros brigam pelo dinheiro antes mesmo de seu corpo esfriar. No segundo, outro homem morre com a mesma riqueza, mas sua fortuna foi o resultado de ter criado uma empresa que inovou, que tratou bem seus funcionários e que doou generosamente para a sua comunidade. Em seu funeral, há lágrimas genuínas de gratidão. Sua memória é celebrada. Qual deles teve uma vida verdadeiramente próspera? A resposta é óbvia. Essa é a expressão máxima da mentalidade milionária. Uma mentalidade de legado. É quando você começa a pensar em termos de gerações, não apenas em termos de trimestres fiscais. É quando suas decisões são guiadas não apenas por o que isso me trará, mas por que impacto isso causará. É a compreensão de que somos todos administradores temporários dos recursos que passam por nossas mãos. E veja como todos os outros princípios se encaixam perfeitamente nesta visão final. A sua autodisciplina agora tem um propósito maior. Não é apenas para o seu sucesso, mas para que você tenha a força e a capacidade de servir aos outros de forma confiável. Sua inteligência financeira se transforma. Não é apenas sobre acumular para si, mas sobre aprender a gerir e a multiplicar recursos para poder ser um canal de bênçãos ainda maior para o mundo. Este é o cume do desenvolvimento pessoal. É a graduação da escola do sucesso para a universidade da significância. O sucesso é medido pelo que você realiza para si mesmo. A significância é medida pelo que você faz pelos outros. E o grande paradoxo cósmico é que no momento em que você começa a se concentrar na significância, você alcança um nível de sucesso e de paz interior que o sucesso por si só jamais poderia oferecer. Então, ao olharmos para trás em nossa jornada, vemos que os 2 mapas, o antigo e o moderno, nos levaram ao mesmo lugar. Eles nos ensinaram a sonhar, a planejar, a crer, a agir, a perseverar e a nos conectar. Eles nos mostraram a arquitetura da realização. E aqui, no topo, eles nos entregam a lição final. O objetivo não era apenas construir uma conta bancária cheia, mas uma vida cheia. Uma vida transbordante de propósito, onde a sua prosperidade se torna uma fonte que rega a vida de muitos outros. As lições da sabedoria de Salomão e de Napoleon Hill convergem para esta única e luminosa verdade. A vida mais rica que um ser humano pode viver é aquela que se dedica de todo o coração a enriquecer a vida dos outros. E assim, nossa jornada através dos séculos, da sabedoria de um rei à pesquisa de um gênio moderno, chega ao seu momento de reflexão. Nós vimos como os mapas, aparentemente tão diferentes, levam ao mesmo tesouro. Vimos que a busca pela prosperidade e a busca por propósito não são estradas opostas, mas a mesma avenida, larga e iluminada. Mas eu quero ser muito claro com você. Este momento não é o fim. Ele é, na verdade, o verdadeiro começo. O conhecimento que você adquiriu aqui, por mais poderoso que seja, é apenas potencial.
É como ter o mapa do tesouro na mão, mas continuar parado no mesmo lugar. A verdadeira mágica, a verdadeira transformação acontece na aplicação. Por isso, eu te deixo com algumas perguntas e peço que você as leve consigo no silêncio do seu coração hoje. Primeira, com base em tudo que você ouviu, qual será a primeira pequena ação que você tomará nas próximas 24 horas para honrar a pessoa que você deseja se tornar? Será definir seu propósito por escrito? Arrancar uma erva daninha do jardim da sua mente? Dar o primeiro passo em direção ao seu plano? Segunda, você tem se contentado em buscar apenas o sucesso, que é sobre o que você ganha? Ou você está, a partir de hoje, pronto para abraçar a jornada da significância, que é sobre o que você dá? Sua resposta a essas perguntas pode mudar tudo. E para continuarmos essa conversa, essa troca de sabedoria, eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe um pouco da sua luz conosco. Qual foi o insight, a frase do livro de Provérbios ou o princípio de Napoleon Hill que mais tocou seu coração durante nosso tempo juntos? Deixe essa pérola de sabedoria aqui nos comentários. Ler o que impactou você será uma inspiração para toda a nossa comunidade. Se esta jornada ressoou com sua alma e se você deseja continuar crescendo conosco, faça parte da nossa família. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos passos desta caminhada. Ah, e mais uma coisa. Como um presente, um empurrão inicial para te ajudar a transformar toda essa inspiração em um plano de ação concreto, eu preparei um material especial. No primeiro comentário, fixado logo abaixo, você encontrará um link para baixar um e-book. Ele é um guia prático para te ajudar a construir os alicerces da sua vida de propósito e prosperidade. É o meu presente para você. Lembre-se, a vida extraordinária que você deseja não está esperando por você em algum lugar distante. Ela está esperando para ser construída por você a cada dia, a cada escolha. A sabedoria foi compartilhada, as ferramentas estão em suas mãos. Agora vá e construa seu legado.